Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, eu gostaria nesta ocasião deixar aqui um texto para sua meditação, que está escrito na primeira carta de Paulo aos irmãos que se encontram na igreja de Coríntios, no capítulo de número 1 e o versículo de número 12, que nos diz assim: quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Meus irmãos, vendo esse texto aqui, no qual Paulo está combatendo a dissensão dentro da igreja, você vê que Paulo explica o motivo. Existia grupos de irmãos na igreja de Corintos, e esses irmãos diziam cada um ser pertencente a um demasiado grupo. Existia o grupo que dizia ser de Paulo, existia o grupo dizer ser de Apolo, e existia o grupo dizer ser de Cefas, e também o grupo que dizia ser de Cristo. Veja que um dos grupos que aparentemente olhando possa até dizer que seria coerente fazer parte, seria obviamente o grupo de Cristo. Por que não? Ser pertencente ao grupo de Cristo. Mas você vê que o de Cristo era o pior. Nossa! Você está dizendo que pertencer ao grupo de Cristo aqui era o pior? Nesta situação, sim. Por quê? Porque os que diziam ser de Paulo, os que diziam ser de Apolo, os que diziam ser de Cefas, eles estavam debaixo desses ministros, desses homens de Deus. E quem dizia ser de Cristo não estava concordando com nenhum tipo de liderança. Não concordava com a liderança nem de um e de outro. Eles diziam assim: somos de Cristo. Certo de que nesse momento Cristo não estava mais corporeamente presente entre os irmãos. Então eles diziam: somos pertencentes ao grupo de Cristo. Não fazemos parte do grupo de Paulo, de Apolo, de Cefas, somos de Cristo. Ou seja, não precisamos de autoridade, não precisamos de um líder, não precisamos de alguém para nos conduzir. Eu sou de Cristo. Existe um texto na Bíblia que é mal interpretado, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 29, que é uma frase tão poderosa que Pedro diz ali, e o mesmo texto diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Então tem pessoas que não se submetem a uma autoridade espiritual, dizendo várias coisas. Tá barrando meu ministério. Não quer deixar eu pregar. Eu sirvo a Deus e não ao homem. Isso é um princípio de total rebeldia. Isso floresceu de Lúcifer. Não está debaixo de uma autoridade espiritual. Quando Pedro diz aqui que é melhor obedecer a Deus do que aos homens, é porque dentro do contexto estão pedindo que eles parassem de anunciar o Cristo. Então eles estavam ferindo a doutrina, ferindo os princípios, a moral cristã de um grupo que defendia o Evangelho. Então, nesta ocasião, mais vale obedecer a Deus do que ao homem.
Porque quando o homem imputa algo para a sua vida, que fira os princípios do Evangelho, você precisa obedecer a Deus e não aos homens. Agora, quando os homens estão fazendo o coerente, quando os homens estão ali debaixo das mãos de Deus, precisamos dar a eles algum tipo de satisfação e de obediência. Veja que uns diziam ser de Paulo, de Apolo, de Cefas, e aqueles que diziam ser de Cristo não concordavam com ninguém. Que você possa estar debaixo de uma autoridade espiritual. Que sua vida seja regida por um tutor espiritual. Não queira se aventurar, não deixando ninguém reger sua vida, dizendo que as pessoas estão atrapalhando o seu ministério. Nunca veja assim, porque você está indo por um caminho de rebeldia. Precisamos de um líder, precisamos estar integrados no corpo de Cristo. Que igreja você faz parte? Eu não frequento igreja nenhuma porque eu sirvo a Deus. Você está errado. Quem é seu pastor? Eu não tenho pastor, meu pastor é Jesus. Você está errado. Sabemos sim que Ele é o nosso sumo pastor, mas Ele deixou aqui autoridades espirituais para reger a nossa vida. Quero deixar essa palavra. Compartilhe. Passe para os seus amigos. Creio que Deus falará convosco. Um abraço do presbítero Leonardo Alves, de Guarulhos, o dirigente aqui da Assembleia de Deus de Vila Bela. Deus abençoe. Amém.